Hoje, 20, hoje, 4 de fevereiro de 2026, esse falar, oferecimento do Ministério da Igreja até Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para a Igreja IAP, Reverendo Ayrton Fialho. Vamos começar o estudo capítulo 2, para os irmãos do grupo Cruz e Força e Fé, e também para o TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto, com notas. Primeira oração. Senhor Deus, abençoe esse estudo. Prepara o nosso coração, nossas mentes para receber a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua mensagem para nós, a Tua comunicação nesta madrugada, para que nós tenhamos humildade diante de Ti sempre, pedindo perdão pelos nossos pecados, com humildade, com temor e fé, aperfeiçoando a nossa santificação pelo Santo Espírito de Jesus Cristo e orando pela nação dos Estados Unidos, né? Os irmãos americanos estão sofrendo muito com o clima, problemas graves de frio. E para o Brasil, para os cristãos que desapareceram do cenário político, agora ano político, para que eles voltem a ter força e influência na nossa sociedade, para o bem da nossa sociedade, e que esta acomodação de pessoas más, de pessoas sem Deus, de pessoas incrédulas, diminua no nosso poder, nas nossas instituições, e o brilho de Cristo aumente, para que nós possamos ter salvação e sinais de salvação, e socorro aquelas almas, aquelas vidas que estão perecendo nas trevas, na acomodação, na indiferença, com o que é sagrado, com o que é eterno, na próxima vida que nós vamos ter no céu, no paraíso, pela graça de Cristo, e finalmente na ressurreição, na vinda de Cristo, para o estado eterno e o milênio, que segue esta era, como tu disseste. E principalmente temor ao Espírito Santo, à sua palavra, para não blasfemar, não entristecer, não apagar aquela luz que brilha nos nossos corpos, vivos ou mortos, e que nos dá vida, ao qual respiramos e nos movemos. Em nome de Jesus, Pai Celeste, não gerado, é nós que pedimos, porque Tu nos ama e darás Tua vida e Tua intercessão dia a dia por nós, pela Tua Santa Igreja. Pela crise também da Igreja Católica Alemã, que está aprovando relatórios, regulamentos para casamento gay, para um monte de coisa ruim para a sociedade, ruim para a natureza, ruim para a humanidade, que ela possa se arrepender de gravíssimos pecados, manter a unidade da Igreja Católica Alemã com todos os irmãos do mundo, na comunhão na palavra com o Papa latino, americano, Leão XIV. Amém. Oração mais longa, devido à situação dos problemas que estamos vendo acontecer nas igrejas e no clima. Meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se vier a vossa assembleia um homem com um anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre com traje sórdido, e mostrar respeito ao que traz bom traje, e lhe disseres, assenta-te, tu aqui, em um bom lugar, e disseres ao pobre, fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes dos maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezaste o pobre, não vos oprimos os homens ricos, e não vos levam aos bancos dos réus? Porventura não blasfemam eles o nome digno de qual foste chamado, se cumpris a lei real conforme a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas que cometeis pecados, sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer um que guardar toda a lei e entrar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, esta não é o seu da lei, assim falar e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. E a misericórdia se gloria contra o juízo.
Amém. Então, a primeira sessão aqui, Tiago nos puxa a orelha, falando sobre a acepção das pessoas e a obediência ao mandamento do Senhor de amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós cometemos um pecado de adultério, nós não estamos amando a nosso cônjuge. Também, quando nós assassinamos, nós não estamos amando o nosso próximo e o direito da sua vida. E qualquer transgressão dessas, seja por ódio ou seja por fantasia, é pecado, que Jesus diz. Da mesma forma, é quebrar a lei. E o juízo está à porta, batendo a porta, porque o juízo e o procurador da acusação, que é o Satanás ou do inferno, ele não dorme, ele cobra os pecados do homem. E se nós não tivermos misericórdia com a vida do próximo, com a lealdade ao nosso cônjuge, nós seremos julgados sem misericórdia também. E se nós fazemos acepção de pessoas por causa do dinheiro que tem, né, pelo poder econômico, financeiro, pela conta bancária ou pelo luxo da aparência, nós estamos quebrando a lei também. Estamos sendo parciais e nós estamos nos deixando levar por maus pensamentos interesseiros, pensamentos vaidosos e esquecendo que quem nos oprime são geralmente os homens ricos, né, que nos levam à justiça. E também eles que blasfemam o nome de Deus. O pobre que tem temor pela sua sobrevivência, pelo seu dia a dia, ele não se confia no que tem, mas ele confia em Deus que vai manter a sua sobrevivência e a da sua família. E muitas vezes esse pobre, por nós, é injustiçado, né? Isso é desrespeitado, os seus direitos desrespeitados na sua honra. Então nós temos que nos policiar em palavras, em pensamentos vãos, em ações para não prejudicá-los. E não fazer acepção de pessoa, procurar viver uma vida para bajular pessoas poderosas, pessoas ricas. Devemos temer a Deus e honrar as autoridades, mas não bajular as autoridades por interesse próprio. E guardar essa fé, procurar agora na segunda sessão do capítulo 2, Tiago vai nos falar sobre o aperfeiçoamento da fé. Pois a fé, ela é um dom de Deus, e o dom de Deus é um talento de Deus. E esse talento é para nos treinar, é para nos exercitar, nos servir a Deus e ao próximo. E a nós mesmos, quando servimos a Deus e ao próximo, estamos servindo a nós mesmos. Mas qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver nu, carente de alimento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem, vão queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu isso, a qual diz, e Abraão creu em Deus e foi isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja então como é que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, nessa bela sessão, Tiago coloca muito claramente, Lutero chamou de epístola de palha porque ele queria obras, mas depois parece que alguns dizem que Lutero se arrependeu dessa posição de querer até tirar a carta de Tiago do cano. Mas o que está dizendo Tiago é que a fé, se ela não tiver obra, se ela não se aperfeiçoar, é como a parábola dos talentos que Jesus falou. Aquele que escondeu um talento que recebeu na terra não recebeu nada e foi lançado nas trevas exteriores, porque não quis servir a Deus, ao próximo e nem a si mesmo. E esse tipo de fé que não quer servir foi o pecado do demônio. Não servo. Então esse foi o primeiro orgulho de Satanás. Não queria, como anjo, servir mais a Deus, porque nós, os homens, foram criados em imagem e semelhança de Deus.
Temos um corpo material, e os demônios não têm um corpo material, porque eles eram criados, e também os santos anjos não têm um corpo material, mas espiritual. E nós temos um corpo espiritual, que é a alma, e temos um corpo material, orgânico, desse novo cosmos que Deus criou, a Terra, o universo material, que é energia condensada. Tudo é energia, mas o universo material é uma energia condensada, é um trabalho, vamos dizer, de bordado, que Deus quis criar uma nova dimensão bordada na intensidade da matéria, do campo eletromagnético. Da física quântica explica isso hoje. Na década de 20 do século passado, os físicos descobriram isso, que não existe matéria, mas o que existe é campo de energia condensada em partículas, átomos, elétrons, que formam moléculas e que formam, essas moléculas formam tecidos, e temos o corpo formado assim. Quando nós tocamos esse papel, nós não estamos tocando papel, nós estamos encostando o campo das nossas células no campo dessa celulose da madeira. Então os campos elétricos se repelem, por isso que nós não passamos o nosso dedo por dentro da página. Mas já um anjo, ele, como ele não tem matéria desse cosmos, ele passa a sua mão por dentro dessa página. Ele atravessa, ele tem um corpo celeste, celestial e espiritual. O nosso corpo celestial, ele vai ser um corpo material, quer dizer, vamos receber uma alma angélica, santificada. E essa alma será então dentro de um corpo novo, de uma nova matéria criada em Cristo Jesus quando ele ressuscitou. Então é isso que Tiago está dizendo. Nós estamos sendo treinados por Deus com a fé nesta vida para servirmos no céu, no paraíso, a Deus em alma, e depois na ressurreição para o milênio e o estado eterno, num corpo celeste material do novo universo material que Deus vai criar no estado eterno, depois que a Terra passar por todas essas catástrofes climáticas, todas, como disse Pedro num dos nossos estudos, nós já comentamos na carta de Pedro, que tudo será derretido, os elementos todos, essa matéria condensada do universo hoje que nós vivemos, ela será reduzida a energia, a campos eletromagnéticos. E agora os homens, as ciências, descobriram que o universo foi criado em todo lugar, a distâncias infinitas, de 15 bilhões de anos-luz, tudo ele surgiu ao mesmo tempo. Então Deus criou tudo ao mesmo tempo, ele não criou do Big Bang. As galáxias mais distantes já estão bem desenvolvidas. E não era para chegar aqui nessa distância de bilhões de anos-luz a sua história primitiva como se ela tivesse já acabada. E está chegando que ela foi acabada. É como se Deus, e realmente eu creio, em pouco tempo criasse tudo ao mesmo tempo. Então, os 6 dias da Bíblia não foram milhões de anos, bilhões de anos, como diz falsamente os cientistas, mas foram dias mesmo solares. Não foi intervalo de milhões, bilhões de anos. Não foi, Deus criou tudo ao mesmo tempo. Então, isso está sendo descoberto agora pelo telescópio novo que foi lançado pelos Estados Unidos para observar as estrelas galáxias mais distantes. Então, assim concluímos a nosso estudo, capítulo 2 de Tiago. E se você ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso, não cresceu na graça e conhecimento, não foi batizado, procure uma igreja, confesse seus pecados. O tempo está se acabando da graça de Deus e vai vir dias terríveis para a humanidade que não crê em Deus, que não vive nos seus mandamentos, não conhece a sua palavra, não cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo lhe ama. Ele morreria por você, daria vida por você, para a salvação da sua alma. Mas ele já morreu por todas as almas que creem nele, amém? E você que nos assiste, já é cristão, batizado, obrigado pela audiência. Dê um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Até uma próxima oportunidade. Eu deixo a minha bênção para você, seus familiares. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, da santificação em Cristo Jesus. Procure a comunhão sempre, não deixe faltar o culto, nem a sua igreja, nem a sua missa. E vamos caminhando com fé frutificante, para que Deus também construa a capela da fé frutificante, da catedral da fé frutificante, para nós louvarmos hoje e sempre pelas suas graças, pelo seu amor infinito, que dá a vida por nós e morre por cada um de nós, provando o seu amor eterno e infinito por cada um de nós, por cada um de nossas almas. Amém. Até uma próxima oportunidade.
Alfa.